Uau, é muito gostoso, é muito precioso um momento como este, apresentando aí aqueles que irão nos substituir na casa do Senhor. Queridos, vocês já viram o tema do que queremos conversar com vocês nessa noite: transformando atitudes em milagres. Deus já bradou no nosso meio, Deus já falou ao nosso coração de uma maneira muito especial, mas quero pedir a você para abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Transformando atitudes em milagres. Estaremos lendo tópico a tópico esse verso. Enquanto você acha aí, quero apenas fazer menção de uma carta que chegou-nos às mãos de uma igreja co-irmã, Igreja Batista Novo Tempo, uma carta convite convidando a igreja para um culto de inauguração no dia 30/4 de 2022. Igreja do pastor Jorge. Quem conhece o pastor Jorge aqui, né? Então ele nos convidou, Rua Carlos Drummond de Andrade, 80, e ele disse: venha comemorar conosco. Prometi a ele que estaria falando quando fosse ministrar. E é importante, de repente, você, né, que tem essa amizade com o pastor Jorge, que tem nos abençoado no projeto Metamorfose Radical, você que puder ir. E ele disse: olha, pastor, o meu sonho era lá a gente poder fazer aquilo que a gente faz no momento do ofertório, que a gente faz aquele corredor, que nem a gente faz aqui nas primícias. Ele tem um sonho de fazer isso na igreja dele com os radicais. Então, querido, radicais da igreja, já passei por ontem para a reunião que tivemos com os pastores aqui, passei para eles também. Então, vamos ver se a gente monta uma galera aí, vamos lá, né? Vamos lá e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, queridas? Vocês estão aí comigo? Queridos, esse texto é um texto muito importante. Eu estou com essa mensagem preparada desde quando nós fizemos aquele culto do Jesus o Doce Mais Doce. E aí, por conta daquela temática, eu precisei mudar, porque eu queria pregar, antes de pregar sobre a ressurreição, porque segundo Marcos, o milagre que é operado nesse texto foi o último milagre de Jesus. O último milagre dele, quando ele então está saindo de Jericó, entrando em Jerusalém, ou estava nesta caminhada, uma caminhada de 25 quilômetros, onde posteriormente haveria de vir todos os fatos concernentes à sua morte e à sua ressurreição. E é interessante que nós vamos seguir lendo juntos, porque eu quero pegar tópico a tópico para que você leia e entenda bem esse texto comigo. Este encontro de Jesus e um cego chamado Bartimeu, essa mudança, essa transformação na caminhada, no transcurso de Jericó a Jerusalém, transformou a vida desse homem, modificou totalmente. E quando eu observo esse texto, esta história, eu noto que o milagre, para que ele pudesse acontecer, nós vamos ver que o próprio Bartimeu, ele toma algumas atitudes. E essas atitudes são as atitudes que verdadeiramente geraram o milagre que ele tanto precisava. E traz para mim e para você um ponto muito grande de reflexão. Quantos de nós estamos aguardando, quantos de nós queremos, quantos de nós almejamos por um milagre? Nós queremos um milagre. Mas é interessante que, para que o milagre aconteça, a atitude para a realização, para a concretização desse milagre, ela tem que partir de mim, tem que partir de você. Agora, o milagre, ele parte de Deus, sempre. O milagre, ele é proveniente de Jesus. E é justamente aquilo que a gente vê aqui. E eu
anotei algumas atitudes que contribuíram e muito para que esse milagre ele fosse efetivado. Atitudes estas simples, mas atitudes que precisamos ficar atentos no nosso dia a dia. Precisamos ficar atentos aos acontecimentos, precisamos ficar atentos àquilo que acontece ao nosso redor, para que possamos verdadeiramente viver o milagre. O milagre é um preço. Esse preço requer que tenhamos atitudes. A nossa atitude é pagar esse preço, para que o milagre verdadeiramente se efetive. E uma das coisas que nós podemos ver, você está aí com a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 10, verso 46 até o 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma das coisas que eu observo, e o primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos aqui, é que para que possamos transformar as nossas atitudes em milagres, precisamos agarrar a todas as oportunidades que Deus nos dá. Como é importante estarmos atentos a estas oportunidades. Como disse inicialmente, Jesus estava passando por Jericó, indo de encontro a Jerusalém. E é interessante que Jesus estava ali como homem. Jesus já estava pensando naquilo que haveria de acontecer quando ele chegasse em Jerusalém. Porque Jesus não apenas estava indo a Jerusalém para passear, para passar um bom final de semana. Jesus ele tinha a convicção de que ele estava indo em direção ao Calvário. Os judeus estavam celebrando a Páscoa naquela mesma semana. E naquela mesma semana, muitos fatos que é do nosso conhecimento, porque a Bíblia nos relata, haveria de acontecer. Quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado e, consequentemente, ele seria pregado na cruz. A passagem de Jesus em Jericó é a última passagem dele em vida, como homem, humanamente falando. Aquela era a última oportunidade daquele cego, daquele mendigo cego, Bartimeu. Era a única oportunidade. Se ele se fechasse diante das adversidades, se ele não desse ouvido às vozes que ficavam dizendo para que ele ficasse quieto, ele ficaria para sempre na mesma condição, vivendo a cativez da sua cegueira. Mas é interessante que o texto vai dizer claramente para nós que Bartimeu ele não desperdiçou aquela oportunidade. Oportunidades elas existem, oportunidades elas vêm sobre nós e é muito perigoso, eu diria, desperdiçar uma oportunidade. Hoje aqui nós já tivemos aqui um momento de oportunidade, principalmente quando esta oportunidade se refere ao encontro com Jesus. Como foi lindo o André ministrando e tocado pelo Espírito Santo, ele diz a você: olha, você que tem algo tal, de repente está sendo afogado aí pelo mar da vida, da dúvida, da incredulidade, tantas coisas que nos assediam neste mundo. Alguns tiveram a coragem, vieram aqui. Mas eu tenho certeza que muitos tiveram vontade de vir, mas deixaram que de repente a vergonha. Você preocupou-se um pouco mais com o que iriam dizer. Olha, se eu for lá na frente, puxa, o que vão pensar de mim? Querido, é interessante que eu creio que esse mesmo pensamento passou na cabeça do Bartimeu. Que as pessoas vão dizer de mim. Mas é interessante que ele já estava cansado da sua condição. Ele sabia que aquela era uma oportunidade ímpar. E é interessante que nós não podemos desperdiçar ou permitir que as asas das oportunidades voem, passem por nós e a deixamos. Nós nunca sabemos as oportunidades, se elas vão voltar ou se elas serão únicas. Inclusive a oportunidade de entregar a vida para o Senhor Jesus. Há vários textos na palavra de Deus que nos adverte a respeito disso. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, o Paulo diz assim: tenham cuidado
com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sejam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando de vida. Paulo está falando de um quesito existencial. E ele fala, aquele que não observa e não ouve, não tem atitudes diante das oportunidades, ele é um insensato. Porém o sábio, ele aproveita todas as oportunidades. Então buscar direção, buscar socorro, buscar ajuda, pedir oração, vir à frente quando o Espírito Santo está mobilizando e movimentando um culto como esse, não é vergonha, é sabedoria vir aqui à frente. O contrário disso, segundo Paulo, é insensatez. Um outro texto, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz o seguinte: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Lembro-me de um amigo que se converteu. Ele era roqueiro da pesada mesmo. E eu tentava levá-lo para a igreja e ele nunca quis. Aí um dia ele disse que estava passando na porta de uma casa. Aí ele ouviu uma música assim: amanhã pode ser muito tarde. E ele parou. Hoje Cristo te quer libertar. Ele parou na frente daquela casa e continuou ouvindo: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, o que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Ele começou a chorar. Naquele tempo nós não tínhamos telefone, não faz muito tempo isso, mas nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos bip. Na minha casa tinha telefone, na casa dos meus pais, e ele me ligou. E ele disse: Claudemir, eu preciso conversar com você. Falei: então venha cá. Ele morava num bairro próximo, Ivanildo o nome dele. Ele veio e começou a chorar. Eu falei: cara, o que aconteceu? Ele falou: eu passei na frente de uma casa. Eu estava andando aqui no final da rua da sua casa, que eu morava numa rua bem comprida lá em Diadema. Ele disse: na casa tal, eu ouvi essa música. Você conhece essa música? Irmão, você acha que eu vou perder a oportunidade? Eu já comecei. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Sabe o que aconteceu? Ele chorou mais ainda. E eu cantei o hino todinho para ele. Porque esse hino a gente aprendeu na igreja presbiteriana desde pequeno. E eu falei assim: o que você quer fazer? Você quer entregar a tua vida para Jesus? E aquele jovem entregou a vida para Jesus. Através do hino, uma oportunidade. Ele ouviu o Espírito Santo passando na porta de uma casa. Hoje você adentrou as portas desta casa, deste local de oração, deste local consagrado ao Senhor. E permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Permita Deus falar com você, para que você possa sair daqui diferente. Isaías, profeta messiânico, ele diz ainda a respeito disso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ainda está perto. Querido, como precisamos agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Então a primeira coisa que eu quero deixar como lição para você: não perca nenhuma oportunidade. Se o Senhor está falando ao teu coração, deixa Ele falar, se abra para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na tua vida nesta noite, no nome de Jesus. Segundo ponto que eu aprendo, que para transformar atitudes em milagres, nós precisamos resistir a todo impedimento que se levanta contra a nossa vida. Aquele homem, e o texto vai dizer isso, verso 48, mantenha a sua Bíblia aberta, vai dizer: e muitos o repreendiam. Esse repreender aqui, querido, está dizendo, olha, censuravam, diziam para ele: cala a boca, fica quieto, deixa Jesus em paz, de forma severa.
E diz aqui, muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais. E é interessante como este homem sabia quem era Jesus, porque ele usa, e eu creio que é justamente isso que começa a incomodar os judeus daquela época, porque ele usa um título messiânico, e ele começa a dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começava a gritar mais alto ainda. Sabe por quê, querido? Porque havia no coração de Bartimeu o desejo, a vontade de mudar de vida. A multidão quer fazer com que ele se cale, mas ele não deixa. Tentaram abafar a voz daquele homem, mas o que ele fazia? Ele gritava cada vez mais alto. Ele falava cada vez mais alto. E a pergunta que eu quero dizer para você aqui nesta noite, querido, o que é que está tentando abafar a tua voz? O que é que está tentando, ou quem está tentando impedir você de clamar, de pedir ajuda para Jesus? Diante de toda a adversidade, todo impedimento que se levantou contra Bartimeu, o cego mendigo, ele foi perseverante naquilo em que ele desejava. Uma palavra que vocês já me ouviram dizer várias vezes, como é importante nós sermos perseverantes, nós sermos dependentes daquilo que Deus quer fazer, nós verdadeiramente crermos e acreditarmos que o nosso Deus é um Deus que quer fazer muito além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Ele foi perseverante, decidido e determinado. Existem momentos na nossa vida que não é momento de parar. Quantas vezes nós nos deparamos com situações, com circunstâncias e queremos parar. Querido, todas as vezes que você sentir vontade de parar, querido, comece a clamar. Foi justamente o que Bartimeu fez. As pessoas tentaram bloqueá-lo, tentaram pará-lo, tentaram freá-lo, e cada vez ele gritava mais, ele começou a clamar ao Senhor. Porque o clamar ao Senhor, querido, ele faz com que nós superamos todos os impedimentos que se levantam contra a nossa vida. É por isso que aquela música, se o mar me submergir, a tua mão, ela vem para me resgatar. Nós precisamos crer nesse Deus, nós precisamos crer nesse Deus que ouve quando nós clamamos, que nos ouve e nos atende quando nós clamamos pelo seu nome e nos faz superar obstáculos. Aquele homem, ele estava determinado a estar com a única pessoa que poderia ajudá-lo em sua vida. Às vezes, nós buscamos ajudas em pessoas e nos frustramos. Esses dias uma pessoa disse para mim, pastor, eu estou decepcionado com determinada pessoa. E fez uma crítica em relação à pessoa. E eu falei, você não pode fazer essa crítica. Essa pessoa, ela sabe que você criou essa expectativa em relação a ela? Não, ela não sabe. Então o errado não é ela, o errado é você. Você que está errado. Eu estou errado quando eu crio expectativas em relação às pessoas, e porque as pessoas não atingem aquilo que eu acho que elas devem atingir, eu me decepciono? Não. É por isso que uma das coisas que Bartimeu ele nos ensina, querido, e é muito legal isso, ele sabia que diante de todas aquelas vozes, daquelas pessoas que gritavam, de todos aqueles irmãos, que eram todos judeus, que queriam fazer com que ele se calasse, ele continuou na sua perseverança, ele superou todos os impedimentos, todos os obstáculos, porque ele tinha a convicção de que a única pessoa que não iria falhar com ele, que não iria decepcioná-lo, pelo contrário, iria fazer alguma coisa e mudar a sua vida, era Jesus. É por isso que quando estamos num culto como esse, nós louvamos a Deus, nós glorificamos ao Senhor pela belíssima equipe de louvor que nós temos. Só que a expectativa em relação ao meu milagre não pode ser em cima dos músicos da igreja. A minha expectativa em relação a vivenciar milagre não é em cima da pessoa de um pastor.
A minha expectativa em relação a viver um milagre não é sobre a placa da igreja, sobre a denominação, sobre uma convenção. A minha expectativa tem que ser maior do que isso. A minha expectativa tem que ser igual do Bartimeu, tem que estar em Jesus. Ele sabia o que ele queria. Ele queria deixar de ser mendigo. Ele queria abandonar a cegueira. Qual a expectativa que você tem, meu irmão? Qual a expectativa que você tem, minha irmã? O que é que você quer deixar para que a sua vida mude? O que é que você quer, precisa, necessita de abandonar para que você possa viver o milagre do Senhor? Às vezes precisamos abandonar a nossa religiosidade. Às vezes somos mais religiosos do que crentes. Às vezes precisamos abandonar o nosso ceticismo, porque parece sempre que a igreja do outro é melhor, que o pastor do outro lado prega melhor, porque a grama do outro é sempre mais verde do que a nossa. Há muitas coisas que nós precisamos abandonar e precisamos perseverar naquilo que nós desejamos. Eu creio que muitas vezes quando oramos e pedimos algo, ou falamos, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortaleça, Senhor, eu quero ser edificado, aí Deus fala, sim, mas seja mais objetivo para comigo. É como pedir alguma coisa. Aí você fala para o seu pai, pai, eu quero um carro. Tá bom, vou te dar um carro. Aí seu pai chega com Fiat 147. Não que seja um carro ruim, é péssimo. Eu já tive duas grandes alegrias da minha vida. Uma quando eu comprei e outra quando eu consegui achar um cara mais bobo que eu. E por que, pai, mas espera aí, por que você me deu um Fiat 147? Você me pediu um carro. Você não me especificou que carro você queria. Nome, cor, cilindrada, ano. Nós agimos da mesma forma com Deus. Ah, mas Deus, Ele sabe tudo do que eu preciso. Deus, Ele conhece as minhas necessidades. Então, se você sabe que você tem um Pai que pode todas as coisas e fica achando que porque Ele sabe, Ele tem que te dar tudo na forma como você quer, você não tem comunhão com Ele. Porque relacionamento é você sentar, é você conversar. Eu gosto muito daquele texto de Apocalipse, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Gentleman, cavalheiro, ele não mete o pé na porta, ele não arromba a porta, ele bate na porta. Ele falou, se você ouvir a minha voz, ouvir o meu toque na porta. É interessante que quando você observa a questão do texto original, você observa por que Jesus está dizendo aquilo. Você sabe qual é a realidade daquele texto? Eu vou dizer para você qual é a realidade daquele texto. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Esse alguém ouvir a minha voz, ele está dizendo, há muitas pessoas que ouvem, mas faz de conta que não ouve. É por isso que por cerca já de 6 vezes ou 7 vezes na Bíblia, nós temos textos no Antigo Testamento, no Pentateuco, nós temos nos Salmos, nós temos o Paulo, nós temos o escritor de Hebreus repetindo isso 2 vezes. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os seus antepassados, levando lá para o povo de Israel, quando fizeram de conta que Deus não estava falando com eles. Eis que estou à porta e bato. Não finja que Jesus não está falando com você. Não finja que você não está aqui esta noite, querido. Essa noite pode ser a noite do teu milagre. Essa noite pode ser a noite da resposta de tudo aquilo que você tem buscado. Mas eu tenho certeza que se você entrou aqui dizendo nesta noite, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero, Senhor, ser um ganhador de almas. Ah, irmão, é tudo que Ele espera ouvir de nós enquanto igreja, é tudo que Ele espera ouvir de mim, é tudo que Ele espera ouvir, querido, de cada um de nós.
porque Ele quer nos transformar em ganhadores de almas. Terceira lição que eu aprendo com o cego Bartimeu, que para transformar atitudes em milagres, nós precisamos aceitar o convite de Jesus. Verso 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quando Jesus ele dá a ordem para que traga o cego, algumas pessoas que estavam ali dizendo para ele: fica quieto, para de gritar. Olha a palavra que ele dá: tem bom ânimo. Lembra quando eu falo de ânimo? Ânimo é um agente ativador do ser. Ânimo é vida. Cara, você está vivo. Algo especial vai acontecer com você. Quando eu olho para esse tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, querido, eu entendo que essa deve ser a mensagem da igreja para os perdidos. É a missão que nós temos que fazer, extra igreja, fora da igreja. Dizer para as pessoas: tem bom ânimo, o mestre está chamando você. O mestre quer ter um particular com você e sermos instrumentos para que essa transformação ocorra na vida dessas pessoas. Jesus manda chamar aquele homem. Eu creio que Bartimeu ele nunca tinha recebido um convite assim. Nunca. E ao convite de Jesus, o que ele fez? Ele não perdeu tempo. Ele não abandonou a sua oportunidade. E olha que coisa linda, versículo 50. Vocês estão colocando lá, eu não estava olhando. 50. Lançando de si a capa, lançando a sua capa para o lado, levantou-se de um salto, saltou-se e pôs de pé, e foi até Jesus, dirigiu até Jesus. É interessante, a pergunta que eu fiz para o texto é: a capa, ele estava com a capa, por que ele abandonou a capa para ir para Jesus? Jesus estava a alguns metros de distância, ele salta mesmo sem enxergar e abandona a capa. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, para mostrar que tinham algum tipo de deficiência, elas usavam uma capa, e a deficiência era representada por cores. Então, quando as pessoas olhavam para o Bartimeu, sabia que ele era cego, que ele era mendigo, porque a capa dele já de longe denunciava. Assim como as pessoas que eram leprosas também, usavam uma roupa que identificavam que eles eram leprosos. E eles, quando tinham que passar próximo de pessoas, eles tinham que vir gritando, que eu acho isso uma grande humilhação, olhando para a Bíblia. Ele dizia: leproso, 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 leproso. As pessoas não se afastando para que ele pudesse passar e seguir o seu caminho. Bartimeu era a mesma coisa. O que é que nós aprendemos quando ele lança de si a capa? Ele entende que aquela capa, querido, era a identificação da sua deficiência. Ele entende que aquela capa era o motivo do seu tropeço, enquanto uma pessoa que precisava, que era a parte, que era quem da sociedade. E é interessante que ele não racionaliza o convite. Ele não pensa: olha, o que vão pensar de mim? O que alguém vai dizer a respeito de mim? Ele apenas atende imediatamente ao convite de Jesus. Ele aceita estar com Jesus, porque ele entende que aquele momento era o momento mais importante da sua vida. Ele entende assim. Ele abre mão de tudo, ele abandona a sua capa, ele vai estar com Jesus. Aquele momento não tinha que demorar, tinha que ser rápido. É isso, querido, que nós precisamos entender, que ao convite de Jesus nós não podemos permanecer prostrados e indiferentes. É por isso que esse texto, e é Hebreus 3,15, é um dos textos que fala: hoje não endureça, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não resista ao Espírito Santo, repreenda todo orgulho, repreenda tudo aquilo que possa querer te separar de viver o milagre de Jesus. Uma outra lição, a quarta lição que eu aprendo, para que possamos transformar atitudes em milagres, nós precisamos verdadeiramente dizer a Jesus qual é a nossa necessidade. Verso 51, perguntou-lhe Jesus. Jesus sabia que ele era cego ou não? Sim ou não? Sabia. É engraçado ver o Cláudio Duarte falando disso aqui. Vocês devem ter visto já o Cláudio Duarte falando.
Jesus aqui parece ser engraçado, ele fala: o que queres que eu te faça? Aí o cego poderia responder: me arruma um cão-guia, me arruma aí uma bengala automática. Ele poderia pedir um monte de coisa. Isso me faz refletir, querido, que muitas vezes Jesus, num culto como esse, está, através da ação do seu Espírito Santo, perguntando para nós: o que você quer que eu faça para você? E nós não conseguimos espiritualizar, na verdade, aquilo que realmente é de maior necessidade. É por isso que igrejas como a nossa, eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui nessa noite. Mas existe igreja aí que arrebata aí milhares e milhares de pessoas, porque as pessoas dizem: o que você quer que eu te faça? Eu quero um barco, quero uma casa na praia, quero um avião. Não é errado isso, não é nada errado. Agora, a motivação com a qual nós fazemos isso é errada. Bartimeu estava diante de uma grande oportunidade. Que queres que eu te faça? E ele responde, ainda reconhecendo, dizendo: mestre, no hebraico, Rabone, reconhecimento de quem é Jesus. Ele fala: o que eu quero é poder ver. Ele podia pedir dinheiro, ele podia pedir uma esmola considerável, uma ajuda material, mas ele foi direto àquilo que era verdadeiramente a sua necessidade. Mestre, eu quero ver novamente. Bartimeu, ele sabia realmente qual era a sua vital necessidade, e isso fez toda a diferença. Talvez nessa noite, a minha oração seria correta, dizer: Senhor, eu quero ver. Eu quero que o Senhor tire de mim a minha cegueira espiritual. Eu quero sair daqui, Senhor, nessa noite com uma visão renovada em relação a quem o Senhor é, em relação àquilo que o Senhor representa. Senhor, eu quero que o Senhor me renova de uma maneira sobrenatural, para que eu possa verdadeiramente anunciar o Teu Evangelho, e através do Teu Espírito Santo que habita em mim, as pessoas serem convencidas de que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Talvez, como Bartimeu, muitos de nós estamos cegos nessa noite. E o Senhor nos trouxe aqui e começou a trabalhar através dos louvores, dizendo: eu quero renovar a tua visão, eu quero transformar você, eu quero que você saia daqui com uma visão espiritual renovada, porque o Senhor sabe quais são as nossas necessidades. A vida humana, nós somos cheios de necessidades, e esse é um momento especial para nós refletirmos. E eu quero fazer basicamente duas perguntas para você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e pensasse neste momento: qual é a sua maior necessidade? Mas aquilo que está trazendo incômodo, angústia à sua alma, o que tem causado sofrimento para você. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e começasse agora, neste exato momento, abrir o seu coração e falar com Jesus. É um momento de autoexame, é um momento de autocrítica. Quando nós vamos ao médico, querido, nós conversamos com o médico e falamos aonde está a dor, aonde está doendo, o que está incomodando. E o médico vai nos direcionar à cura. Nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do médico por excelência. Aquilo que está te incomodando. Eu gostaria, neste momento, de chamar o pastor Ismael aqui. Eu gostaria que ele tivesse uma palavra de oração com a gente. Eu tenho um tópico ainda que eu quero trabalhar com os irmãos, mas o Espírito Santo, ele nos impulsiona a isso, para que você possa orar. Pai, meu Deus, tenha misericórdia de mim.
Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Assim como o Senhor teve misericórdia de Bartimeu, tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos diante de Ti, porque nós cremos que Tu és o único Deus que é digno da nossa adoração. O único Deus que está aqui, pois Tu és onipresente. Tu és o único Deus que conhece as nossas mentes e os nossos corações, pois Tu és onisciente. Nós cremos que Tu és o único Deus que pode nos dar a alegria do milagre nas nossas vidas, porque Tu és o único Deus onipotente. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós não somos merecedores, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, nós somos então recipientes do Teu ou dos Teus milagres em nossa vida. Todos nós, ó Deus, que estamos aqui nesta noite, desejamos, almejamos, pedimos que o Senhor realize um milagre em nossas vidas. Ó Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus, o Teu amado Filho, nós Te pedimos pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor olhe para cada um de nós nesse momento, e que o Senhor realize a Tua obra em nossas vidas, a obra que o Senhor tem preparado para que a Tua igreja realize, em especial, ó Deus, a obra de anunciarmos Jesus como Salvador neste mundo. Um mundo, ó Deus, que precisa da graça salvadora através de Jesus, que nós possamos ser, ó Deus, a voz, nós possamos ser o atalaia, nós possamos ser aqueles que levarão esta mensagem, ou que apoiaremos, que daremos, ó Deus, o apoio, que seguraremos as cordas para aqueles que estão espalhados neste mundo, os missionários, os pregadores, os pastores, aqueles que o Senhor tem escolhido de forma especial para realizarem esse trabalho. Que todos nós, ó Deus, em nome de Jesus, possamos cumprir e realizar esta obra para a honra e a glória do Teu santo nome. E é em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós Te pedimos, e que o Senhor realize este milagre em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Queridos, e para concluir, Jesus, Ele olha para aquele cego no verso 52 e diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. É interessante dizer que Bartimeu, ele foi buscar cura para os seus olhos, mas encontrou mais do que isso. Ele encontrou a salvação para a sua alma. Não apenas os olhos estavam em trevas, mas a sua alma também estava. E a partir daquele momento ele coloca toda a sua fé em Jesus.
toda a sua vida passa a pertencer a Jesus e jamais ele foi o mesmo. Que possamos também colocar a nossa fé em Jesus e jamais seremos o mesmo. E para que possamos transformar as nossas atitudes em milagres, agarremos as oportunidades que Deus nos dá, resistamos a todo impedimento que se levanta contra a nossa vida, aceitemos o convite de Jesus e que possamos dizer para Jesus qual é a nossa necessidade e crer verdadeiramente nele para que sejamos salvos. Assim como Jesus, ele passou em Jericó, ele está passando também hoje na minha e na sua vida, cruzando as estradas da nossa existência. E nós temos duas opções. A primeira opção, ou clamamos pelo nome dele, ou perdemos a oportunidade. O que você vai fazer? Que você possa escolher pela oportunidade de clamar pelo Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos do louvor, tem oportunidade.